Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. Como é que você tá hoje, hein? Tudo bem, meu chuchu? Espero que sim. Você me desculpa o atraso nas coisas nessa semana, tá? Porque eu tive uns problemas pessoais e aí depois ainda fiquei doente, passei uns 2 dias inutilizada. Mas eu tô de volta e eu só queria rapidinho também agradecer o apoio da Alessandra e do Adilson durante essas semanas. Enquanto eu tava editando esse vídeo, eu também vi esse comentário da Márcia dizendo que tinha sentido a minha falta. E sério, muito, muito obrigada pelo carinho de vocês. Vocês são simplesmente nota 10. Sério mesmo. E também a todos os membros que contribuem com o canal todo mês e me ajudam a crescer e melhorar cada vez mais. E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje, porque esse vai ser daqueles, tá? Eu não queria nem tá dando essa notícia, parece uma piada macabra, mas não é. Casey Anthony está no TikTok. E para quem nunca ouviu falar desse caso, apesar dele ser um gigante na história da criminologia, eu vou tentar resumir aqui os pontos principais. No ano de 2011, Casey Anthony ficou conhecida como a mulher mais odiada da América depois dela ter sido absolvida no julgamento da morte da filha pequena de apenas 2 anos de idade. A história explodiu depois que a Kaylee, a garotinha de 2 anos, foi dada como desaparecida e quanto mais a polícia investigava, mais coisa bizarra ia aparecendo. Primeiro de tudo, a Kaylee, né, a filha da Casey, passou um mês inteiro, 31 dias, desaparecida. E o que raios a Casey estava fazendo enquanto isso, que ela não tinha tempo de ligar para a polícia? Ela estava escondida dos pais na casa do namorado DJ que ela tinha arranjado e indo para muitas festas com ele, enchendo a cara e postando várias fotos dessas ocasiões no MySpace, claro. Prioridades, né, gente? Nessa época também ela fez uma tatuagem brega, cafona, escrito Bella Vita, a Bela Vida em italiano, enquanto a sua filha pequena tá desaparecida. Você me faz uma tatuagem dessa. E a coisa estourou no dia que a mãe da Casey, a Cindy Anthony, cansou das desculpas da filha e ela arrasta a Casey de volta para casa e finalmente liga para a polícia, reportando o sumiço da neta pequena. E a própria Cindy na ligação afirma que o cheiro vindo do porta-malas do carro da Casey parece o de um corpo morto. There's something wrong. I saw my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. E aí a primeira versão da Casey era de que a Kaylee tinha sido sequestrada por uma babá chamada Zenny Dereni, o que levou muita gente a acreditar que na verdade a Casey estava drogando a própria filha pequena com os Xanax para ela dormir e ela não precisar cuidar da criança, e eu particularmente acredito nisso também, tá? Até porque esse apelido, né, Zenny, coincidentemente é uma gíria para Xanax. E além disso, essa mulher que a Casey descreveu nunca existiu. Simples assim. O moço que ela disse que tinha indicado a babá pra ela também disse que nunca tinha ouvido falar dessa moça e muito menos recomendado babá nenhuma pra Casey, e na verdade ele não via ela no trabalho há meses. A polícia determinou que a Casey não trabalhava onde ela disse que trabalhava, ou seja, não dá pra acreditar em uma palavra que sai da boca dessa mulher. Mas agora em 2025 tem gente com o cérebro derretido o suficiente pra ir seguir ela no TikTok. Sim, um dia desses eu fui olhar a conta dela porque eu precisava ver com os meus próprios olhos. E ela já tava com mais de 70 mil seguidores e eu tô até com medo de olhar agora e ela ter ganhado muito mais do que isso, porque ridículo. Ridículo. É exaustivo viver num mundo que todo mundo diz que concorda, que odeia gente que maltrata criança mais do que tudo. Então por que diabo vocês estão tentando deixar a psicopata da Casey Anthony famosa no TikTok? Isso é só porque ela é bonitinha, tu sabe, né? Quem lembra do vídeo aqui que eu já trouxe falando do caso do assassino Deadpool, o Wade Wilson, que tem um monte de gente defendendo ele no TikTok, né, defendendo os crimes de um assassino maníaco que matou 2 mulheres só porque ele é bonitinho e tem covinha no sorriso. Aí, caso você também não saiba, o caso da Casey é muito polêmico porque ela conseguiu ser absolvida graças ao advogado extremamente malandro que ela arranjou para defender ela, e que inventou essa história bem fuleira no julgamento para plantar a dúvida na mente dos jurados de mas será que foi a Casey mesmo que matou a Kaylee? E aí de repente a história não era mais a da babá que tinha sequestrado a Kaylee, não. De repente ela lembrou que na última vez que ela viu a filha, ela estava toda molhada depois de se afogar na piscina da casa da família, e o pai dela, George Anthony, estava com a menina nos braços e sugeriu que eles simplesmente se livrassem do corpo da Kaylee para que a mãe da Casey nunca descobrisse o que aconteceu.
Do nada ela também lembra que, e ele abusava de mim enquanto eu era adolescente, então talvez tenha sido por isso que ele tirou a vida da minha filha de 2 anos. Vai que ele abusou dela e ela reagiu e ele matou ela, né? Enquanto isso, os pais da Casey assistindo essa cara de pau dela de acusar o próprio pai de ser um abusador e assassino de crianças, só para se livrar das consequências do crime hediondo que ela cometeu, na minha opinião, supostamente, né? Tem que dizer porque ela não foi condenada, então é supostamente, mas... E só pra constar, porque tem gente que ainda tenta defender a Casey, dizendo que realmente talvez tenha sido o George. A polícia nunca nem abriu uma investigação contra ele pela morte da Kaylee, simplesmente porque não tem uma evidência que ligue ele ao crime, mas a Casey. O último lugar que a polícia determinou que a Kaylee estava através dos fios de cabelo que foram encontrados foi no porta-malas do carro da Casey. Ela era quem estava totalmente despreocupada enquanto a filha estava sumida por 1 mês. Na ligação com a polícia, a mãe dela tá histérica, enquanto a Casey parece que tá de saco cheio por ser obrigada a falar sobre a filha pequena desaparecida. Hello? Hello? Yes. Can you tell me what's going on a little bit? I'm sorry? Can you tell me a little bit what's going on? My daughter's been missing for the last 31 days. E tem as infames buscas no computador da família que foram feitas ao mesmo tempo que alguém postava fotos e usava o MySpace da Casey. E nas buscas do Google, a pessoa misteriosa procurou como fazer clorofórmio e sufocação à prova de falha. Até porque a causa da morte da Kaylee foi sufocação causada por uma fita que foi colocada cobrindo o nariz e a boca da garotinha. Mas aí, não sei por que os advogados de acusação, né, os que estavam tentando provar que a Casey era culpada, cometeram um erro gravíssimo no julgamento. Por algum motivo, eles simplesmente esqueceram de mencionar essas buscas no computador e muita gente acha que esse pode ter sido o erro fatal e por isso a Casey foi considerada inocente. Ou então pela combinação desse erro dos advogados de acusação junto com a técnica do advogado da Casey de confundir o júri com várias versões do que poderia ter acontecido para fazer eles duvidarem, se eles conseguiam dizer com 100% de certeza que a Casey era culpada, né, without a reasonable doubt, como eles chamam, sem nenhuma sombra de dúvida. Se vocês quiserem um vídeo completo desse caso, deixem aí nos comentários, porque ele é daqueles que eu já vi simplesmente tudo sobre, mas eu também acho um pouco difícil que tenha muita gente que nunca ouviu falar da Casey Anthony, porque assim... Até o próprio advogado que defendeu ela, José Baez, comentou numa entrevista depois do julgamento que ele não entendeu porque a acusação não tinha mencionado essas buscas e ele mesmo não era doido de falar delas, né? Eu, hein? E é essa mulher aí que o povo tá querendo dar palco no TikTok. A gente, sério, vamos se respeitar, vamos ter um pouco mais de autoestima, pensar bem em quem que a gente dá o nosso tempo, a nossa energia. Sério mesmo, não falta gente criando vídeo nessa internet, muito menos no TikTok, sabe? O que passa na cabeça de uma pessoa que segue a Casey Anthony? Diz aí, o que você acha que passa? Você acha que passa alguma coisa? Porque pra mim é só se balançar assim, tá só o vento ali, sabe? Desculpe, me exaltei. Mas, afinal, sim, né? O motivo de eu estar aqui hoje foi porque Casey Anthony me resolveu ter a audácia e postar um vídeo no TikTok onde ela tá divulgando os seus serviços de advocacia. Ela só pode ter visto, não, a Gypsy Rose, o povo fez campanha pra ela depois que saiu da cadeia e o povo tava torcendo por ela no TikTok, dizendo, you go girl, você arrasa, e não sei o quê. E ela pensou, minha vez, gente, você TikTok, só pode ter sido isso, eu tenho certeza absoluta. No vídeo ela começa falando, hoje é sábado, 1º de março de 2025, a minha primeira gravação de uma série que eu vou começar. Eu sou uma advogada, eu sou uma pesquisadora, eu estou no campo da lei desde 2011. Que jeito engraçado de dizer, fui acusada de matar a minha filha pequena de 2 anos de idade, né, Casey? E eu acho que é necessário para eu continuar operando apropriadamente nesse campo que eu comece a lutar por mim mesma. E também lutar pela minha filha. Sim, tá? Se você não entendeu, a desculpa que ela tá dando pra querer virar TikToker é de que, na verdade, ela seria uma pessoa muito injustiçada e que quase foi condenada injustamente por um crime que ela não cometeu e que a pessoa responsável por isso ainda está livre, leve e solta por aí. No vídeo ela continua. Para todos vocês que não sabem, o meu nome é Casey Anthony, minha filha é Kaylee Anthony, meus pais eram George e Cindy Anthony.
Isso não é sobre eles, isso não é uma resposta a nada que eles fizeram ou disseram. Não tô dizendo que eu não vou responder ao que eles falaram e fizeram em algum momento. Eu quero que você entenda a nojeira que é a maníaca da Casey se quer mencionar o nome do pai dela, ok? O quanto que com certeza eu vou falar deles em algum momento, viu? Deixa só eu ganhar mais uns seguidores no TikTok que vocês vão ver. Pelo menos pra mim soa claramente como uma ameaça. Mas primeiro você precisa entender que, pelo menos no início do julgamento da Casey, o George chegou no tribunal jurando que ele estava ali para apoiar a filha nesse momento difícil, mas em vez disso, rapidamente ele percebeu que ela estava tentando não só jogar a culpa todinha nele, como deixar registrado na memória de todo mundo assistindo que ele era um abusador e assassino de crianças, ok? Pouco tempo depois do julgamento acabar, esse homem chegou até a tentar tirar a própria vida e no bilhete ele escreveu: Kaylee, eu tô indo te encontrar. De tão desesperadora foi a realidade dele não só perder a neta que ele amava tanto, como ser traído do jeito mais nojento possível pela filha que ele passou a vida inteira criando e dando de tudo do bom e do melhor. E aí mais um fator que torna o caso da Casey Anthony extremamente desnecessário, tipo assim, já não existe um motivo bom o suficiente para você tirar a vida de uma criança de 2 anos de idade, certo? Certo. E no caso da Casey, se ela tivesse um dia só ido embora, metido o pé com o namorado DJ dela pelo mundo, sei lá, fosse pra puta que pariu, sabe, Casey? Os pais dela teriam cuidado da Kaylee com toda a certeza, porque eles praticamente já ajudavam a Casey com muita coisa, sabe? Depois de tudo isso, o George e a Cindy até se separaram, né? O casamento deles não existe mais e eu só posso esperar que eles tenham conseguido seguir com a vida do melhor jeito possível depois dessa pilantragem toda da Casey. E aí, caso você não saiba, alguns anos atrás, em 2022, a Casey conseguiu um contrato para um documentário furreca do Hulu, onde eles só fizeram pergunta meia boca para ela dar umas respostas furreca que não respondia nada. Até os jornalistas dos Estados Unidos acharam ridícula a qualidade de produção nesse documentário, mas o que isso significa é que mais de 10 anos depois do julgamento acabar, ela ainda tá tentando fazer todo mundo acreditar que o pai dela abusou da filha pequena dela. Ela pega um discurso que o George fez falando como ele sentia falta do cheiro da neta e de abraçar ela quando ela chegava suada de brincar lá fora. E ela literalmente chorando diz: tá vendo? Ele tá dizendo pra todo mundo que ele é um... Aquela palavra com P que a gente não pode falar aqui, mas que você sabe muito bem qual é. E aí só de pensar na possibilidade dessa maluca descompensada virar TikToker e ter fã sem cérebro e sem louça pra lavar que vai acreditar nas mentiras da Casey só porque ela tem o olho azul e muito provavelmente vai lá infernizar o pai dela, porque infelizmente eu tenho certeza que no mundo tem gente perturbada e desocupada a esse ponto, menina, me dá um ódio tão grande. Enfim, no vídeo essa palhaça acrescenta: o ponto do vídeo é eu voltar a me apresentar. Obrigada, Casey, o que eu sei de você já me dá vontade de sair correndo caso algum dia eu te veja na rua, tá? Sair correndo, então cuspir na tua cara, o que eu tiver me sentindo mais corajosa no dia. Eu tô fazendo isso tanto de forma pessoal, por mim, quanto de uma capacidade profissional. Daqui pra frente, a maior parte do que vocês vão me ver falando é de um modo profissional. Eu duvido que essa vagabunda não vai dar um jeito de ficar falando o nome do pai dela e perturbando ele, mas beleza. Meu objetivo é continuar ajudando a dar voz às pessoas, a dar ferramentas e recursos às pessoas que elas realmente possam usar quando precisar. E continuar o quê, fia? O que foi que tu já fez de bom pro mundo, Casey? Tu é uma mentirosa, patológica, egocêntrica, psicopata. Se toca, fia. Vaza! E bom, basicamente toda essa baboseira que ela tá falando é pra divulgar a plataforma onde ela vai oferecer os serviços em que você paga uma assinatura e recebe consultoria legal de Casey Anthony. E pode apostar que vai ter trouxa disposta a dar dinheiro pra ela sim, vai. Vai sim. Afinal, quem melhor para te aconselhar de como escapar de um crime do que a Casey Anthony, não é mesmo? E bom, eu vou terminar por aqui a minha reação ao vídeo da Casey na íntegra, antes que eu tenha um AVC. No final ela só fala da assinatura para membros e do e-mail e da plataforma que ela tá criando, blá 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 blá. E eu tenho certeza que também vai ter trouxa que jura que realmente é ela mandando as mensagens e os e-mails e não o chat GPT ou alguma assistente que ela vai contratar.
Mas se você trabalha e tá disposto a dar o seu dinheirinho suado pra Casey Anthony, você merece ser enganado? Me desculpa, mas merece. Um dos comentários que mais me chamou a atenção foi: o seu foco não deveria ser encontrar o verdadeiro culpado pela morte da sua filha? Por favor, se tiver alguma mãe aí pra comentar, se você tivesse certeza absoluta que não foi você que tirou a vida da sua filha de 2 anos de idade e você soubesse muito bem quem foi o culpado, você não ia mover mundos e fundos pra fazer essa pessoa pagar pelo crime de algum jeito, não? Mas em vez disso, a Casey só menciona o nome da filha quando ela lembra que pode ser conveniente pra ela. Ah, tá na hora de eu começar a me defender. E a Kayla, minha filha também, é verdade, lembrei aqui, né? Ok. Sério, gente. Sério. Outro comentário. Casey Anthony trabalhando como advogada é o mesmo se o Jeffrey Dahmer abrisse uma churrascaria. Uma comparação mórbida, né? Um sarcasmo aí bem complicado, mas a comparação é real, gente. Eu não sei o que te dizer. E o comentário que eu vi que traduz o sentimento da maioria das mães que acompanharam esse caso e que a coisa mais esquisita que a Casey fez, que mesmo que não seja uma evidência dela estar ligada ao sumiço, não é normal de jeito nenhum. E no comentário dessa pessoa a gente lê: 31 dias. A Kaylee ficou desaparecida por 31 dias. Nesse período todo a Casey não reportou a ninguém, não falou com a polícia. Mas, alguns anos atrás, eu não lembro exatamente, 2019 ou 2018, porque eu acho que foi antes da pandemia, ela se envolveu numa briga de bar, ela e uma outra descompensada brigando por causa de macho, e a mulher tá com um drink na Casey, e aí, de repente, ela lembrou que o 911 existe. Olha só, então não era questão dela não saber o número do 911 quando a filha desapareceu, né? Só quando é uma coisa mais séria que ela realmente aciona as autoridades, entendeu? A Casey devia dar graças a Deus que ninguém nunca deu uma cadeirada na cara dela eu vou calar minha boca. Isso aí que deram um jeito de colocar até a Gypsy Rose Blanchard no meio dessa treta. Sim, aquela lá que a mãe fazia ela acreditar que ela era doente, que ela não podia andar e raspava a cabeça dela e mentia a idade dela até ela surtar completamente e convencer o namoradinho dela a tirar a vida da mãe. Pois é, caso você não esteja sabendo, desculpa te informar, tá? Mas ela não só saiu da cadeia, como ela virou TikToker com milhões de seguidores. Esse vídeo todo parece uma piada de humor mórbido. Eu queria tudo que fosse uma notícia do sensacionalista, sabe? Aquele lá das notícias falsas, mas infelizmente é tudo verdade. E aí essa pessoa tá lá entrevistando a Gypsy e ela pergunta: você sabia que a Casey tá oferecendo um serviço de advocacia? E ouvindo isso, a cara da Gypsy, juro por Deus que eu queria saber o que ela tava pensando. E a pessoa completa e pergunta: você acha que isso é uma coisa boa? E imediatamente, sem pestanejar, ela responde: não, nem um pouco. E sim, né? Não sei se foi coincidência essa pessoa resolveu perguntar logo pra pessoa que sofreu tanto na mão da mãe, que ela fez o que ela fez, o que ela acha da Casey Anthony. Peculiar, viu? E é isso, gente. Eu espero muito que ninguém saia desse vídeo achando que é uma ideia maravilhosa e seguir a Casey, nem que seja de meme ou só pra acompanhar as notícias. Até porque sempre dá pra se informar por outros canais, sem você precisar ir lá dar o seu tempo e dar palco diretamente pra gente que não devia ter o direito nem de comprar um microfone, não devia ter o direito nem de ter um celular, quanto mais virar um TikToker, como na minha opinião é o caso de Casey Anthony, tá? Isso não sei se é uma opinião polêmica, desculpa, né? Mas... E aí, o que você acha dessa geração Black Mirror que a gente tá vivendo? Tem coisa que parece que é os fins dos tempos mesmo, né, menina? Mas enfim, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante. Se você quiser ajudar o canal a crescer e melhorar cada vez mais, você também pode se tornar membro e ter acesso a benefícios exclusivos. Até a próxima, você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo e eu vejo você na próxima. Tchau!